Boa noite, igreja. Eu sou Isaac. Oi, Isaac. Estamos bem treinados. Eu sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando diariamente contra o ativismo, contra o desejo de viver a sexualidade fora da vontade de Deus, contra pensamentos, contra olhares impuros. Luto também contra o egoísmo, contra a inveja, contra a compulsão por compras, mas pelo meu poder superior Jesus eu estou limpo só por hoje. Oi, sou Vicente, discípulo de Jesus, lutando constantemente contra minhas falhas de caráter, defeitos e meus pecados, e vivendo um dia de cada vez. Oi, eu sou Ana Lídia. Eu sou uma discípula de Jesus em processo de restauração, que luto todos os dias contra a ira, contra a procrastinação, contra o desejo de aceitação, contra a intolerância, olha a minha pesca, a procrastinação, contra mágoas, senso de justiça, organização excessiva e outros pecados mais. Meus irmãos, nós somos participantes do Celebrando Restauração, começou esse ano aqui na nossa igreja, e eu estou aqui para conversar com esses irmãos aqui sobre o processo, sobre o que eles passaram esse ano, né? E aí eu tenho algumas perguntas para eles, gostaria que eles compartilhassem conosco as experiências dele, né? E aí eu queria perguntar primeiro, pode começar pelo irmão Vicente respondendo. Irmão Vicente, falando de lutas, falando de pecados, como foi que você percebeu que sozinho seria difícil para você vencer seus pecados e seus maus hábitos? Bom, em primeiro lugar, antes eu vinha me consumindo umas falhas que a gente menos espera e eu achava que não teria. Não tinha essas falhas, essas lutas, mas no início do processo do CR, foi que eu fui reconhecendo que muitas vezes eu ficava para mim, aquelas coisas, tentando resolver só, né? E no decorrer do tempo eu fui acreditando e vendo que só buscando mesmo a Deus que Ele nos ajuda. Bom, eu percebi, mesmo eu sendo convertida, eu tinha muitas lutas, né? Então eu procurei entender o princípio de Deus. Ele fala que se você está em Cristo, nova criatura é. Eu não entendia por que tantas lutas, mas aí eu lendo a Bíblia, Salmos 30, versos 3 diz: enquanto eu me calei, até os meus ossos me doíam. Então, quando a gente se converte, Deus esquece os nossos pecados, mas nós não esquecemos, e o inimigo de nossas almas também não. E o inimigo fica usando aquilo contra a gente todos os dias, ele fica acusando a gente. Então, você sozinha não consegue. Eu não consegui sozinha, tive que buscar ajuda em Deus. Eu tentei outras vezes, procurei leituras de autoajuda, eu clamava sozinha, mas eu descobri que sem a ajuda de Deus é impossível. E aí eu queria perguntar para vocês também, o fato de vocês por muito tempo guardar para vocês as suas lutas, seus pecados, como é que isso fez mal? Em que sentido isso fez mal para vocês na vida de vocês? Bom, essa forma que eu vivia, em guardar para mim só meus pecados, minhas derrotas, minhas falhas, eu guardando para mim isso fez uma turbulência na minha vida, né? Isso me fez muito mal, perdi coisas preciosas que eu tinha, né? E no decorrer da minha vida, com tudo isso, eu fui perdendo e me fazendo muito mal, adoecendo, criando um rancor no coração, raiva, ira e tudo isso, né?
mas graças ao meu bom Deus, Ele vem retirando todos os dias isso de mim. Eu adoeci literalmente, né? Tive vários problemas, entre elas a depressão. Eu desenvolvi uma urticária causada por isso, né? Até hoje eu tenho, né? E também quando eu tinha minhas crises de ira, depois vinha a vergonha, a tristeza, a depressão e a dor mesmo, literalmente, eu sentia dor no corpo inteiro. Ou seja, guardar mágoa, guardar sentimentos ruins, a gente adoece, causa câncer. Adoece a gente literalmente o corpo e a alma. Muito bem. E lá no Celebrando Restauração, vocês sabem bem, mas os irmãos não conhecem, os que não participaram ainda, tem um momento de partilha em grupo, né, em que cada um tem a sua oportunidade de compartilhar o que tem passado, as suas lutas. Para vocês, como é que esse momento em grupo de partilha ajudou vocês nesse processo de restauração? No início, isso foi muito duro para mim, eu pensava, eu vou partilhar meus problemas com outras pessoas e o que é que vão pensar de mim, o que é que vão me julgar, como a forma que vão me ver. Mas o grupo do CR, na partilha junto com os irmãos, eu via que o meu problema muitas vezes era menor do que o do irmão, e isso me encorajou muito, né? Eu partilhar e aquela forma deles me entenderem, amar do jeito que eu sou, né? E me aceitarem do jeito que eu sou. Então, isso me demonstrou um amor muito profundo e uma confiança imensa, né? A palavra de Deus diz que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Mas os irmãos, onde convivem comigo, que é muito difícil você abrir sua vida para outras pessoas. Pessoas até que às vezes você não tinha intimidade, não conhecia. Mas no meu grupo de passos eu aprendi a confiar nessas pessoas, né? Eu voltei a confiar nas pessoas. E aprendi também a sair da negação e a assumir o meu erro, né? Assumir o meu erro, que o que estava acontecendo era culpa minha, foi pelas escolhas que eu fiz. Então, eu aprendi a confiar nas pessoas e aprendi a sair da negação. Muito bem. E aí eu queria perguntar para vocês, o que você acha lá no Celebrando Restauração mais acolhedor? O que faz você se sentir mais acolhedor e ajuda você a não ter medo de compartilhar seus pecados lá? Em primeiro vem as regras do CR, né, que a gente tem lá, né? E assim, a forma da gente contar nossa situação, nossos problemas, as nossas falhas de caráter que nos consomem todos os dias, e a forma de ser acolhedor, entender e procurar ajudar, né? Isso é muito gratificante, assim, que eu mesmo, quando eu vinha, poxa, eu vou falar isso tudo, como é que vão olhar para mim e não vão resolver, né? Mas aí foi no dia a dia, todos os dias, e compartilhando e entendendo, e nós, em grupo, tentando ajudar um ou outro, né? O próximo. O silêncio na hora da partilha, né? E o julgamento, que você ali está falando e ninguém está ali julgando, ninguém está olhando para você e apontando o dedo. E muitas vezes na partilha da gente, o irmão se identifica com a dor da gente e a gente se identifica com a dor do irmão, né? Que a máxima do CR é que quando você fala, você libera a cura, e quando você escuta, você é curado. Muito bem. Última pergunta para vocês. Como você se vê agora, né? Depois do grupo de passos? O que aconteceu na sua vida que mudou? E também o que mudou na forma como você olha para as outras pessoas? Após o CR, eu me vejo uma pessoa não totalmente, porque é um dia de cada vez. E as lutas nossas não acabam aqui. Aqui
começa outra forma que a gente vai ver nossas falhas e como vai restaurar. E eu me vejo hoje eu me considero restaurado, né? E a forma de ver as falhas das outras pessoas, e na hora que eu vejo, eu já sinto a vontade no coração de querer ajudar, né? E vejo logo assim, de imediato, dizer assim, esse é bom ir no CR, que lá vai ter a cura, né? Hoje eu me sinto mais forte, porque hoje eu reconheço os meus erros, os meus pecados, e eu sei contra o que eu estou lutando. Antes eu achava que, por exemplo, a ira, que é uma luta diária que eu tenho, fosse natural, fosse uma coisa normal ficar irado. E hoje eu reconheço que é uma falha de caráter. Então eu já conheço os sintomas, eu sei contra quem eu estou lutando, e é muito mais fácil você lutar contra uma coisa que você conhece, né? Então eu me sinto mais forte. E o olhar que eu tenho para as outras pessoas é de compaixão, né? Porque não são elas, né? Às vezes a pessoa está irada ou praticando mal, não é ela, mas ela está sendo instrumento do inimigo, assim como um dia eu fui, né? Então o olhar que eu tenho para essas pessoas é de amor, é de compaixão. Muito bem, vamos bater palma, agradecer pela presença dos irmãos. Eu queria deixar só uma fala aqui do Martinho Lutero, que ele disse assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar muito bem, e agora eu tenho que afogá-lo todos os dias. Limpa só por hoje. Obrigada. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez, igreja. Vamos ficar de pé, só mais uma vez. Mais uma vez antes da pregação. Depois pode ser que peço para vocês ficarem a pé de novo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu poder, ó Deus. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso. O Senhor derrama o teu Espírito sobre nós e ele nos dá poder, ó Deus. Poder para viver em santidade e poder, ó Deus, para testemunhar de ti para as outras pessoas. Senhor, que o Senhor continue conosco, ó Deus, assim como o Senhor esteve conosco durante os louvores, durante as ofertas, durante o momento de comunhão, durante essa entrevista, que o Senhor continue conosco e o Senhor fale com cada um de nós, ó Deus, e que tudo, ó Deus, tudo mesmo seja para a tua glória. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. Vamos sentar. A pregação de hoje tem como tema: juntos podemos curar nossas feridas. Nessa série de pregações da nossa campanha Juntos Somos Melhores, nós já falamos nós temos falado da importância de vivermos em unidade. E nós já refletimos sobre várias coisas que nós podemos fazer juntos. Podemos contribuir juntos, podemos servir juntos, podemos construir juntos. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre mais uma coisa que nós como igreja podemos e devemos fazer juntos. Juntos nós podemos ser restaurados das marcas do pecado. Essa entrevista, né, esse testemunho que você ouviu, não foi para fazer propaganda do CR, né? Não só isso, né? Por sinal, 2019 nós vamos ter inscrição para o CR novamente. Você está convidado a participar. Mas é porque eu quero falar aqui de um princípio muito importante que está lá em Tiago 5,16. Queria que você abrisse sua Bíblia. E que o CR aplica, vive isso inteiramente. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Amém? Não, amém? Tiago 5,16, talvez você saiba de cor, né?
Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando a gente lê esse versículo aí, que a gente acabou de ler, talvez a gente fique um pouco com receio do que significa confessar os pecados uns aos outros. E principalmente, como isso vai ajudar você a receber cura. Como o ato de falar, de compartilhar, de se abrir, vai ajudar você a receber cura na sua vida. Por isso que eu quero expor para vocês 4 motivos que nos impedem de confessar os pecados uns aos outros. Porque que a Bíblia já diz para fazermos isso, nós não temos dúvida, né? Esse texto já é claro. Agora, que nós temos medo ou que nós evitamos confessar os nossos pecados uns aos outros, isso também é claro. Nós temos, e tem alguns motivos, eu queria listar 4 aqui, para que a gente pudesse refletir sobre isso. Motivos que nos impedem de confessar os pecados uns aos outros. O primeiro motivo é o nosso medo. Medo de quê? Medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, ou medo de ser exposto. Normalmente, o que é que vem para nós? O que é que as pessoas vão pensar de mim quando souberem quem eu sou? Será se elas vão continuar me amando? Será se elas vão me perdoar? Será se elas vão se afastar de mim? Será se elas vão falar mal de mim? Será se elas vão me tratar mal? É por isso que, por causa desse medo de como você vai ser tratado, o que vão falar, o que vai acontecer com você, se as pessoas conhecerem os seus pecados, é que a maioria de nós vive na negação. É o nosso erro, é viver na negação. Não reconhecer que pecou, não reconhecer que está errado, ou, às vezes, colocar a culpa nos outros pelos seus erros. Nós não queremos que as pessoas saibam a verdade sobre nós. Nós não queremos que as pessoas saibam a verdade sobre nós. Pelo menos não a verdade ruim, né? Só a verdade boa. E isso começou lá no Éden. Se você for lá no jardim, depois que Adão e Eva pecaram, eles se envergonharam. O que é que eles fizeram? Tentaram se esconder de Deus. Eles se vestiram, eles tentaram se justificar. Deus chegou para Adão: Adão, o que foi que você fez? Você podia comer de qualquer árvore do jardim, só não de uma. Por que você fez isso? Aí Adão: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele não apontou o dedo para ele, né? Ele disse que a culpa foi de Deus, porque Deus deu uma mulher para ele, que fez ele pecar, né? E assim foi o resto, até hoje é assim. Sempre a culpa é do outro. Nunca a culpa é só nossa. Sempre o outro tem uma participação e nós não queremos aceitar quem nós somos. Adão tentou culpar a Deus. É interessante que a minha própria experiência de restauração inclui isso. O meu medo do que as pessoas vão pensar de mim. Ah, mas eu sou líder. Eu sou líder de jovens. Quando souberam o que eu fiz, o que elas vão pensar de mim? Na época que eu era líder. Não, mas agora eu sou o pastor. O pastor não poderia fazer algo desse tipo. Então é melhor eu esconder. É melhor eu fingir que eu não fiz isso. É melhor eu esconder ou guardar. E eu lembro que para mim, e eu acredito que isso aplica a você também, somente quando a minha vontade de ser restaurado superou o medo do que as pessoas iriam pensar sobre mim, é que eu consegui entregar para Deus para que Ele fizesse mudança na minha vida. No Celebrando Restauração, a gente tem uma frase que diz assim: a nossa restauração é mais importante do que a nossa reputação. Ainda que eu tenha medo de como vai ficar a minha reputação, o mais importante é a minha restauração. É mais importante eu ser restaurado, eu ser curado, eu ser transformado, do que as pessoas pensarem sobre mim algo que não é verdade. Quando fala disso, uma coisa você precisa saber também, que não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar quando você admitir seus erros. Você vê para esses irmãos que vieram aqui, para mim também, né?
também compartilhei algumas das minhas lutas para vocês. Foi um processo difícil. Quando nós começamos em fevereiro, o grupo de paz, a maioria de nós tinha uma dificuldade enorme de admitir os nossos erros. Então, nós podemos hoje estar aqui abertamente e dizer que eu luto contra isso, significa que eu aprendi. Deus está me ensinando a pensar o seguinte: Deus está me restaurando. Os minhas falhas, os meus defeitos, não definem quem eu sou, mas Deus está me restaurando. E o que as pessoas vão pensar de mim não é mais importante do que eu estar vivendo em restauração na minha vida. Deus, na verdade, Ele já sabe tudo que você já fez. E Ele, que é justamente mais interessado, e é a pessoa contra quem nós pecamos, Ele já sabe. E se você já pediu perdão para Deus, Ele já perdoou você. Não importa as pessoas, não importa o que elas pensam. Às vezes nós somos controlados justamente por esse medo do que as pessoas vão pensar se conhecer os nossos defeitos. E nós costumamos usar máscaras para esconder esses defeitos. Fingir ser quem não somos. E eu vou dizer por experiência própria, isso é muito cansativo. Exige muita da nossa força emocional. Viver de aparência. Quando Deus, na verdade, só quer que você seja autêntico e verdadeiro. Deus já aceitou você como você é. Com todos os defeitos que você tem. Deus já ama você. Não existe nada que você faça que possa fazer Ele lhe amar mais ou possa fazer Ele lhe amar menos. Mas você precisa admitir os seus erros para que Ele possa fazer uma obra de restauração na sua vida. Porque amar Ele, Ele já ama você. Isso é incondicional. O amor dEle por você. E nós que somos a igreja do Senhor, nós às vezes temos uma parcela de responsabilidade disso, quando as pessoas têm medo de confessar quem elas são. Porque nós muitas vezes, ao invés de aceitarmos, nós julgamos. Nós deveríamos ser os primeiros a ter compaixão das pessoas, tanto as que estão aqui como as que não estão aqui. Ter compaixão com aqueles que estão cometendo pecado, para aceitar e amar ela, apesar dos seus erros. Nós que já passamos por a experiência de receber perdão que nós não merecemos, nós deveríamos ser os primeiros a aceitar o pecador arrependido. Ou o pecador que ainda não se arrependeu também. Ao invés de julgar. Normalmente nós somos assim, né? Às vezes quando alguém tem uma falha parecida com a minha, é até mais fácil aceitar ela. Mas quando é diferente, nós temos a tendência de julgar. Ainda dizemos assim: eu faço isso, mas aquilo que aquela pessoa faz, eu não faço não. Queremos comparar os pecados, né? Quem está menos sujo, quem está mais sujo. Então, o primeiro motivo que nos impede de confessarmos nosso pecado é justamente esse. O medo de não ser aceito, de ser julgado ou de ser exposto. O segundo motivo é a prisão que o pecado provoca em nossas vidas. O pecado ele tem mais poder quanto menos ele é reconhecido, ele é admitido. Quando ele fica na escuridão. O pecado não confessado, o pecado oculto, é justamente o pecado que nos aprisiona. É por isso que o diabo nos traz tanta vergonha e tanto medo de confessar os nossos pecados. Porque é isso que faz com que a gente peque cada vez mais. Ninguém está sabendo, ninguém está vendo, está tudo sob controle. Vai ser só essa vez, já eu vou parar. E assim nós vamos guardando ao invés de confessarmos. Lá em 1 João 2,11 diz assim: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha só o que o texto diz. Que quem odeia o seu irmão está em pecado. E esse pecado, ou qualquer pecado, nos faz viver nas trevas. E quem está nas trevas, ele diz, não sabe para onde vai, pois o pecado cegou. Outro motivo que nos impede de confessar o nosso pecado é justamente o fato do pecado nos puxar para a escuridão, nos puxar para esconder.
E aí nós não queremos falar. E o pecado traz outro pecado e outro pecado. É interessante que nesse capítulo de 1 João, ele está falando do que é viver na luz e do que é viver na escuridão. E ele quer dizer que quem não tem nada a esconder, vive na luz. Mas o pecado nos traz vergonha e medo. O pecado nos traz medo de nos relacionar de forma sincera com Deus e de forma verdadeira com as pessoas ao nosso redor. Muitas pessoas guardam as coisas para si por medo de se expor e de mostrar as suas falhas. Medo do que vão pensar e medo do que vão falar. Isso nos traz mais pecado, isso nos afasta das pessoas. Viver em pecado é viver na escuridão. Então, eu quero dizer para você, se você tem algum pecado que está lhe aprisionando, que você não está conseguindo controlar, você já tentou, que a primeira coisa que você precisa fazer com esse pecado, se você quiser se libertar, é vencer o medo e procurar alguém e confessar esse pecado. Um irmão que você confie, um líder que você confie. Não estou falando de confessar indiscriminadamente, mas é alguém que vai lhe ajudar. Porque enquanto você não tiver essa coragem, você vai continuar na escuridão. É isso que o texto está dizendo. A prisão do pecado nos leva à escuridão e nos impede de confessá-lo e de nos libertar. O terceiro motivo que nos leva a não querer confessar é acharmos não. Às vezes a gente diz assim, mas Deus já jogou no mar do esquecimento meu pecado. Interpretando de forma equivocada esse texto. Aí eu quero que você abra aí em Salmo 103, para a gente refletir sobre esse texto. Salmo 103, 11 e 12. É interessante como a irmã compartilhou. Ela disse que via na Bíblia dizendo: você é nova criatura, tudo já passou, né? As coisas velhas já passaram. Mas ela, na vida dela diária, ela percebia que ainda tinha muitas coisas que ela lutava. Que ela não tinha conseguido se libertar. Aí no Salmo 103, versículos 11 e 12, diz assim: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E tem um outro texto, que é o que eu citei, que a gente sempre diz: Deus jogou o nosso pecado no mar do esquecimento. É óbvio, e eu espero que você concorde, é óbvio que Deus não esquece nada. Deus sabe todas as coisas. Se nós não esquecemos algo que alguém fez contra nós há 20 anos atrás, Deus não esquece também. O que esse texto quer dizer, e o que esse outro texto que eu citei também quer dizer, é que Deus não usa os nossos erros contra nós. Quando nós confessamos e nos arrependemos, Deus Ele afasta os nossos erros de nós e Ele não usa mais ele contra nós. O que Ele quer dizer? Depois que Ele já perdoou o seu pecado e você se arrependeu, nós temos a garantia que Deus não vai nos acusar pelos nossos erros e nem nos punir por eles. Deus não vai fazer mais isso. Então, às vezes a gente quer dizer: um dia eu me converti, um dia eu aceitei a Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, então agora eu não tenho mais nada a confessar. Só se você nunca mais pecar na sua vida, né? Eu aprendi que tem muitas coisas do meu passado que me prendem até hoje. Muitos dos meus pecados têm raiz no meu passado. E por vezes eu vou precisar voltar lá no meu passado para que eu possa entender quando foi que aquele mau hábito, aquele erro surgiu da minha vida.
para que eu possa entender o porquê eu sou assim hoje e eu consiga mudar daqui para frente. Não porque Deus não me perdoou, não porque Deus ainda está me acusando, mas porque eu preciso de restauração. E muitas vezes eu ainda vivo preso. Eu preciso de tratamento e eu preciso de restauração. Quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nós recebemos perdão. É o que 1 João 9 diz. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De Deus, eu recebo perdão quando eu confesso. Mas somente quando eu confesso para o meu irmão, é que eu posso receber cura. Tiago 5,16, como a gente leu, diz isso, né? Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês encontrem cura. Para que você encontre cura na sua vida. É interessante que nesse texto, esse capítulo de Tiago, esse contexto desse versículo, ele está falando de alguém que estava doente fisicamente, né? Estava doente e por causa de um pecado, que o texto diz nos versículos anteriores, diz que você vai orar, aquela pessoa vai ficar curada, se tiver algum pecado, aqueles pecados serão perdoados. Foi um pecado que causou uma doença física nela. Mas nós sabemos que, mais do que doenças físicas, o pecado nos causa principalmente doenças emocionais e doenças espirituais. É por isso que nós precisamos confessar. Por isso que nós precisamos compartilhar. Não guardar para nós a dor, o sofrimento que os nossos erros têm nos causado. Isso é tão verdade. Quantas vezes não aconteceu com você, de você, pelo simples fato de você falar para alguém aquilo que você está passando, aliviou o seu fardo, não é? Às vezes o conselho que aquela pessoa lhe deu não teve nem tanta importância, mas o simples fato de você falar e ela lhe ouvir, não lhe julgar, demonstrar apoio, demonstrar compaixão, aquilo já serviu para que o seu fardo fosse aliviado. Verbalizar. A ciência hoje, os estudos já estão falando disso, que a Bíblia já falava há muito tempo atrás, muitos séculos atrás. Quanto você precisa falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo e os pecados que você, porventura, tenha cometido. Precisamos compartilhar. Quanto mais nós compartilhamos aquilo que nós somos, o que estamos vivendo, mais nós aprendemos a reconhecer a natureza exata dos nossos erros. Às vezes a gente é muito superficial, até com Deus, né? Tipo assim, Senhor, me perdoa porque hoje eu caí. Caiu em quê? Você precisa dizer para Deus. Eu vi pornografia, então vou dizer, Senhor, me perdoe porque eu vi pornografia. Senhor, me perdoe hoje porque eu perdi o controle. Perdeu o controle de quê? Porque eu ofendi a minha esposa. Que eu falei isso para ela. Nós precisamos ser específicos. E só quando a gente começa a ter o hábito de falar aquilo que acontece conosco, é que a gente aprende a reconhecer mais profundamente a natureza exata dos erros que a gente vive. Só encontramos cura profunda quando a nossa confissão também é profunda. É aí que Deus tem a oportunidade de entrar na nossa vida. Deus, Ele é poderoso, Ele pode restaurar e perdoar qualquer pecado. Mas Ele não faz se nós não o convidarmos para agir em nossas vidas. E o primeiro passo é admitir. Admitir que nós erramos e pedir perdão pelos nossos erros. Se você está sempre caindo no mesmo erro, sem conseguir parar de pecar, eu aconselho que você faça exatamente isso. Procure alguém e fale do seu pecado. Porque enquanto ele estiver na escuridão, você não vai conseguir parar de pecar. Você vai continuar caindo. Alguém que vai orar por você. O texto de Tiago diz que a oração do justo, ela é poderosa.
Aliás, a oração é, na verdade, a maior prevenção contra o pecado. É a maior prevenção. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que todos os nossos pecados seriam evitados se a gente tivesse uma vida de oração mais extensa e mais intensa. O que eu quero dizer extensa? Orar mais tempo, todos os dias, orar mais de uma vez, ter mais tempo com Deus. O que é mais intensa, mais profunda, de todo o coração. E não uma oração só para cumprir tabela, que é a oração que você faz de noite, morrendo de sono. Essa oração não é profunda, que você não está nem com o corpo, com a mente cansada, você não vai conseguir falar com Deus o que se passa no seu coração. Você não vai conseguir pensar no seu dia, na sua vida, para você reconhecer aquilo que você precisa mudar. A oração é a melhor prevenção contra o pecado. Abra aí em Gálatas, eu queria que você abrisse Gálatas 6. Por falar em compartilhar pecados, lutas, Gálatas 6, 1 e 2 nos traz orientações sobre isso. Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O texto fala de alguém que caiu em algum pecado e fala que nós temos a responsabilidade de restaurar essa pessoa. Nós que nos consideramos espirituais, o que nós devemos fazer não é julgar e nem evitar aquela pessoa, mas é demonstrar compaixão. Porque eu e você temos consciência de que poderia ser eu a cair naquele pecado, eu a cair naquele erro. E fazer isso é justamente ajudar alguém a levar um fardo pesado que essa pessoa não conseguiria levar sozinha. Você está entendendo? Ele fala que alguém pecou. E ele fala que nós somos responsáveis para ajudar aquela pessoa a carregar o fardo pesado. Existem vários tipos de fardos pesados. O fardo é aquilo que é tão pesado que a pessoa não consegue carregar sozinha. Mas o que ele está dando destaque aí é o fardo pesado que o pecado traz sobre as nossas vidas. Então, se você pensa que eu resolvo entre eu e Deus os meus pecados, basta eu confessar para Deus e está suficiente, você está ignorando esses versículos que a gente está lendo. Que você precisa do irmão para você ser restaurado. Eu preciso de um irmão para ser restaurado. Eu não consigo lidar com o fardo pesado do pecado sozinho na minha vida. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos dos outros. E ajudar alguém com esse peso é cumprir a lei de Cristo, é a lei do amor. Então o pecado do irmão tem tudo a ver comigo. Não é só entre eu e Deus. Nós devemos ser instrumentos de restauração para aquele irmão que caiu em alguma coisa. Não de forma arrogante ou orgulhosa, digamos, bora irmão, eu estou aqui, eu estou santo, eu estou forte, eu levo para você. Pelo contrário, porque o texto diz que cuidado para que você também não seja tentado. Não é? Mas a nossa atitude é de humildade. Vamos, meu irmão, eu vou lhe ajudar. Porque pode ser que depois eu precise da sua ajuda. Né? Porque eu também posso cair nisso. Eu me coloco no seu lugar, porque eu também posso pecar. É por isso que eu vou ajudar. Ter compaixão. Se a gente não estiver ajudando uns aos outros nesses momentos difíceis, quando alguém cai, qual o sentido da gente estar na igreja? Se a gente não estiver disposto a ajudar o outro, a limpar a sujeira dele, que o pecado traz,
que diferença há entre nós e o mundo? E se nós abandonarmos um soldado ferido na guerra? O que é que faz sermos mais dignos de salvação do que os que estão lá fora? Se nós abandonamos os soldados que estão feridos. É isso que nós podemos fazer se nós ajudarmos uns aos outros a vencer o pecado. Então, o terceiro motivo, como eu falei, que muitas vezes nos impedem de confessar os nossos pecados, é achar que um dia convertido, um dia arrependido, nosso pecado não nos traz mais consequência e por isso não precisamos fazer mais nada. Como se Deus jogasse no mar do esquecimento, mas as marcas não continuassem nas nossas vidas. E o quarto motivo que eu queria compartilhar com vocês é outro pensamento que às vezes a gente diz assim: eu só devo confessar meus pecados a quem eu prejudiquei, mais ninguém. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, se eu cometi algum pecado, eu tenho que falar para o pastor. É só o pastor, é a única pessoa que eu devo falar. E eu quero dizer para vocês que eu não sou padre, né? Não é a nossa prática de confissão de pecado. Não estou fazendo críticas, né? Mas não é a nossa prática. Nós precisamos confessar uns aos outros, né? Eu não sou melhor do que ninguém, do que nenhum de você aí que tem o Espírito Santo na sua vida, e Deus pode lhe ajudar, lhe restaurar, a ser instrumento de restauração na vida de alguém, não é? Mas muitas pessoas vêm sim confessar, pedir ajuda, mas o que eu quero dizer é que não é porque eu sou melhor do que alguém, mas simplesmente porque eu sou irmão como você. Eu também quero ajudar, assim como você pode ajudar e pode também ser ajudado. É interessante que Paulo, ele compartilhava abertamente os pecados que ele tinha. Lá em 1 Timóteo, ele diz assim: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas para isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo reconhecia publicamente seus pecados, reconhecia que tinha sido um perseguidor da igreja, e ele diz assim: o fato de eu ter sido alcançado por Cristo, depois de todos os pecados que eu cometi, demonstra a grande misericórdia que Jesus tem por cada um de nós. Confessar pecados significa mostrar para as pessoas o grande poder de restauração que Deus tem, porque Ele restaurou a minha vida, Ele restaurou a sua vida. Isso vai servir de exemplo para as outras pessoas. Se aquela pessoa com aquele pecado conseguiu ser restaurado, eu também posso. Aí eu quero que você abra em Atos 19, o último texto que eu quero ler. Atos 19. Olha só o que acontecia lá naquela igreja. Eu acho que é a igreja de Éfeso, não tenho certeza. Atos 19, do 18 ao 20. Atos 19, do 18 ao 20, diz assim: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Olha só, interessante. A confissão pública daquelas pessoas era uma forma de fortalecer a igreja de Deus. É isso que o texto conclui, né? A palavra do Senhor se difundia e se fortalecia. Porque aquele que ouve o nosso testemunho podem ser fortalecidos para que eles acreditem que o Senhor pode nos libertar também. Aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus podem dizer: se Deus transformou aquela pessoa, Ele pode me transformar também. Se Deus libertou aquela pessoa daquele pecado, é o mesmo pecado que eu tenho, eu também posso ser libertado.
eu também posso ser transformado. Você percebe? Quando eu reconheço quem eu sou, as minhas falhas, as minhas limitações, eu não sirvo de escândalo, eu sirvo de exemplo, eu sirvo de motivação, entende? Eu sirvo de incentivo para os outros. É por isso que a gente tem que pensar nisso. Quando nós realmente estamos livres do pecado, nós não temos vergonha de reconhecê-lo. Nós não temos vergonha de reconhecê-lo. A gente vai agora cantar uma música, cantar novamente. E enquanto o ministério chega, eu queria que você pensasse sobre isso. Aquilo que você tem medo de admitir. Aquilo que você tem vergonha de reconhecer. Você já pensou por que você tem medo de admitir isso? Será se você não se enquadra, não se identifica com algum desses motivos que a gente expôs? Eu queria dizer para você, não tenha medo de admitir quem você é, o que você fez. O pecado não define você, não define a sua vida. O que você já fez não define quem você é hoje. Porque aí sim o texto diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Mesmo que você tenha cometido muitos erros no passado, agora você é filho de Deus. E é isso que define você. Não é o que as pessoas jogam na sua cara, não é o que as pessoas dizem que você é. Se você vive como nova criatura, você agora é filho do Pai. E essa é a sua identidade, não o seu pecado que vai lhe definir. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música? Eu gostaria de orar antes da gente começar a cantar. Mas antes de orar, eu queria falar com você. O apelo hoje é para você que não é cristão ainda, que não aceitou a Cristo na sua vida ainda. Não vou dizer um cristão, você que ainda não tem um relacionamento íntimo com Jesus. O apelo é primeiramente para você. Convido você a vir à frente e reconhecer, eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus na minha vida. E Deus vai lhe libertar e lhe restaurar da vida que você tem vivido. Mas o apelo também hoje é para você que é um crente em Cristo Jesus. Para você que ainda tem vivido na escravidão do pecado. Para você que ainda não admite os seus erros, que tenta esconder das pessoas e até de Deus. Eu quero desafiar você a vir aqui admitindo isso. Olha, eu me converti, mas eu ainda não consegui me libertar de tudo na minha vida. Sem medo do que vão pensar ou do que vão dizer de você. Ah, mas eu já sou crente há tanto tempo. Ah, mas eu sou líder. Ah, mas eu sou... As pessoas me pensam que eu sou assim. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar. Só pense assim, eu quero ser restaurado. Eu estou cansado de fingir ser quem eu não sou. Então, quando a gente canta, você ora e fala com Deus. Eu convido você a vir aqui à frente, pedindo para Deus lhe salvar ou lhe restaurar. Vamos cantar.